Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Que esta paz, ela possa reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E nós estamos aqui hoje, dia 9 de junho de 2025, para darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor. Estamos agora no livro do profeta Jeremias, e hoje nós vamos ler o capítulo 3, um total de 25 versículos desta palavra maravilhosa. Quero desejar a todos vocês uma ótima semana, uma semana de bênçãos. Lembrando que logo mais no horário das 20 horas nós teremos a nossa live em família. E o dia hoje aqui, irmãos, está bastante agradável, né? Já senti um pouquinho de frio, né? Mas está um dia bastante agradável, um dia chuvoso, né? E aquele friozinho, né? Que não é de costume dos carioca. Mas vamos já para a leitura da palavra do Senhor, porque, como eu sempre digo, eu não estou aqui para pregar, né? Porque tem pessoas, mas o que o senhor vai fazer então? Pregar a palavra te requer um pouquinho mais de tempo. O que eu estou precisando, o que nós estamos precisando, é de obter conhecimento na palavra do Senhor. E aí sim, depois que você obtém conhecimento desta palavra, Deus, o Espírito Santo, ele começa a te dar entendimento e sabedoria para você usar exatamente a palavra de Deus. E eu falo para vocês, meus irmãos, que olha, já por diversas vezes, né, eu pregando a palavra do Senhor, aonde me convidam, né, eu sempre faço uso desta palavra que nós já lemos. Mesmo eu pregando no Novo Testamento, no Velho Testamento a gente aprende muito. Então que nós venhamos cada dia mais, né? Não é somente aqui na live do irmão Amarildo, mas você dentro da sua casa, venha mergulhar na palavra de Deus, se alimentar desta palavra. Não fica igual muitos crentes, né, que só usa a Bíblia quando o pregador, o pastor, né, ele pede para se colocar de pé para lermos a palavra. É a hora que muitos crentes usam a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você que você venha fazer uso desta palavra, adquirir conhecimento desta palavra. Quantas das vezes a gente ouve pessoas, né, dizer, eu não sei pregar, eu não sei como é que prega. Se você não praticar a leitura, você não vai conseguir trazer o recado que Deus ele tem para com a sua igreja. Tem muitos crentes que acham uma dificuldade. Eu também achava uma dificuldade, eu ficava imaginando, meu pai pega a Bíblia em cima do púlpito. A Lília está dizendo aqui que a gente só acha dificuldade naquilo que a gente não estuda, né? Conforme eu estava dizendo, eu via meu pai, né, pegar a Bíblia para poder pregar em cima do púlpito e eu ficava imaginando, mas ele leu aqui, como é que ele fala tanta coisa que meu pai, olha se... Agora não, agora ele tá diferente, né, Lília? Agora ele não está pregando como antigamente, né, que eu digo assim, o tempo, né, que ele ficava, olha, o culto do meu pai, né, era um culto bastante prolongado, né? Hoje não, hoje já devido à idade, né, já vai para dia 24 agora, ele já vai para 80 anos, né? Então, a Lília está dizendo que está novo, né? Eu queria estar com meus 80 igual ele, né? Eu queria estar com meus 80 igual ele, com vigor, com força, né? Não pensa jamais, né, em parar de maneira nenhuma.
Sempre ele entra em contato com São Paulo entra em contato com ele para poder marcar os evangelismos e ele sempre está cumprindo, né, as escalas. Então, o pregador é assim. Se você lê, eu quero falar sobre salvação. Se você não lê sobre salvação, como é que você vai falar de salvação? Eu quero pregar sobre arrependimento. Se você não lê sobre o arrependimento, como é que você vai falar sobre o arrependimento? É uma situação que... Como é que é, Lília? Não vai buscar o conhecimento. Exatamente. Exatamente, porque se você vai pregar sobre o arrependimento, você tem que ter a leitura, né? A Lília está dando exemplo aqui que é igual escola, né? Antes de vir para cá, eu passei ali no quarto, Adriel estava de pé, né? E falando ali sozinho, né? Ele sozinho ali. Aí eu parei, fiquei olhando. O trabalho dele vai ser falar. Você tá estudando o quê, El? Não, é a apresentação que temos que fazer hoje, né? E vocês sabem que aquele aluno que ele leva tudo na cabeça, nada de ficar com um pedacinho de papel, nem celular na mão para ler, você sabe que eles têm, vamos dizer assim, adquire uma nota melhor, né? E o Adriel, ele é dessa forma, ele quer guardar tudo na cabeça. Eu passei na porta do quarto, tá ele andando para lá e para cá e falando, né? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, o caderno lá em cima da cama. Aí quando ele esquecia um pedacinho da fala, ele olhava no caderno e não sei o quê, não sei o quê. Então é assim, pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade muito, muito maior. Pregar o evangelho, você usando a palavra do Senhor para fazer com que o homem ele venha se convencer ali do seu pecado, da sua iniquidade, ver realmente, né, deixar aquele espaço para o Espírito Santo convencer ele, olha, estou errado, estou em falha, olha, minha vida não pode ficar desse jeito. Então, meus amados, a gente tem que ter um compromisso com Deus e um compromisso com essa palavra maravilhosa. Amém? Então vamos agora, né? A abertura hoje foi extensa, mas essa palavra ela não volta vazia. Essa palavra ela está sendo, né? Essa reflexão ela está sendo direcionado, né? Para muitas pessoas. E outra coisa, nunca faça isso. Já repreendi a irmã Lília várias vezes, eu acho que ela aprendeu, né? Ela aprendeu. Nunca pegue o microfone, né? Pega o microfone. Irmãos, eu estou aqui para pregar, mas eu não sei pregar. Nunca fale isso. Nunca fale isso. Por mais que você está ali, que só Deus sabe como é que está o teu estômago, né? Como é que está o teu coração ali, né? Aquele... Vamos dizer, aquele medo, aquela adrenalina lá em cima, mas nunca abra a tua boca para poder chegar e falar, irmãos, eu não sei pregar. Eu também não sei pregar, mas quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, olha o livro que nós estamos lendo, Jeremias, né? Quando o Senhor fala com Jeremias, Jeremias vai dizer, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. E quantos de nós temos agido da mesma maneira, achando que realmente as palavras somos nossas, não é sobre né? Nós estamos falando sobre o Senhor nosso Deus. E quando Ele coloca, Ele vai garantir que as palavras vão descer, né? Você vai ter o trabalho de abrir a boca, mas o Espírito Santo de Deus vai falar por você. Não se encovarda de maneira nenhuma. Porque a partir do momento que você fala, irmão, eu não sei pregar. Quantas pessoas estão dentro da igreja para poder ouvir uma palavra e a primeira palavra que você fala é eu não sei pregar? Ao coração do pecador que está dentro da igreja ali vai falar o que eu estou fazendo aqui? Se a irmã não sabe pregar, não sabe nem o que vai dizer, o que eu estou fazendo aqui, o irmão não sabe pregar, o que eu estou fazendo aqui? Porque geralmente
o Espírito Santo, ele quer usar. Muitas das vezes ele não quer me usar, mas ele quer usar a Lília. Muitas das vezes não é a Lília, o negócio é comigo. E muitas das vezes a gente se encovarda. Amém? Eu sei que essa palavra está falando no teu coração. Eu sei que esta palavra, o Espírito Santo... Tem direção. O Espírito Santo já direcionou ao seu coração esta palavra. Nunca diga que não pode, que não sabe, porque o Senhor, em tudo no Senhor, a gente pode. Amém? Poderia terminar a live agora, mas vamos dar continuidade aqui à nossa leitura, né? E tem hora que bate um ventinho frio aqui, irmãos, eu tô sem a blusa, né? Deixei a blusa lá, mas vamos que vamos. Amém? Então vamos lá. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempozio. A leitura de hoje, Jeremias 3, um total de 25 versículos. Amém? Então vamos à leitura. Jeremias 3, verso 1. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Verso 2. Levanta, já dá vontade de comentar já, o primeiro versículo já dá vontade de comentar, mas vamos para o final. Versículo 2. Levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste, nos caminhos te assentavas para eles, como o Arabe no deserto. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Verso 3. Pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva tárdia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não quereis ter vergonha. Verso 4. Ao menos desde agora não me invocarás dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Verso 5. Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens tido e feito coisas más, e nelas permaneces. Verso 6, que é o segundo tópico. Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção. Jeremias 3, verso 6. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Verso 7. E eu disse: depois que fez tudo isso, volta para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. Verso 8. E quando, por causa de tudo isso,
por ter cometido adultério, a rebelde Israel despede e lhe dei o seu libelo de divórcio. Vi que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesmo se prostituiu. Verso 9. E sucedeu que, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pedaço de madeira. Verso 10. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá. Com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Verso 11. E o Senhor me disse: já a rebelde de Israel justificou mais a sua alma do que a leivosa Judá. Verso 12. Vai, pois, e apregoa estas palavras para a banda do norte, e disse: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira. Verso 13. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste, e estendestes os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Verso 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Verso 15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Verso 16. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais cedirá a arca do concerto do Senhor, nem lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a avistarão, isso não se fará mais. Verso 17. Naquele tempo, chamarão Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Verso 18. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas na terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Verso 19. Mas eu dizia:
Como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações? E eu disse: Pai, me chamarás e de mim te não desviarás. Verso 20. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim, aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Verso 21. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Verso 22. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Verso 23. Certamente, em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas, deveras, no Senhor nosso Deus. Esta a salvação devera, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Verso 24. Porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus filhos e as suas filhas. Verso 25 e final. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. E aí foi a leitura desta palavra maravilhosa. Eu não sei se você compreendeu o primeiro capítulo, né, onde é citado aqui: se um homem despedir a sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará a ela mais? Não se poluiria de toda aquela terra? Essa palavra, como o profeta Jeremias, ele vai dizer para o povo de Israel, o povo de Judá, ele considera como uma prostituta, né? Uma pessoa, como o casal, né? Quando muitas das vezes a mulher se ausenta, vai viver a sua vida da sua forma, do seu jeito. O profeta Jeremias, ele iguala a situação de Jerusalém, a situação de Israel, de Judá, exatamente desta forma. Por quê? O texto vai colocar para nós aqui que eram pessoas, vamos dizer assim, uma cidade, podemos dizer, dos olhos do Senhor, porque eram pessoas que viviam naquela cidade, que temiam ao Senhor. E de repente você vai ver que aquelas mesmas pessoas que temiam ao Senhor começa a viver uma vida de iniquidade. A palavra do Senhor, ela coloca para nós versículo 2:
Levanta os olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste. Uma pergunta realizada, aonde tu não falhou? Aonde tu não errou? Então, o caminho deles, estavam vivendo um caminho de pecado, um caminho de iniquidade. Viste que fez a rebelde Israel, o reino do norte, eles foram infiéis a Deus. Como resultado de tudo isso, os israelitas, eles foram levados pela Síria ao cativeiro. Eu quero que você pense comigo, uma nação com uma proteção tão grande, um amor que o Senhor tinha para com aquele povo, agora a gente vê aquele povo de Deus servindo de escravo para uma outra nação. E sabe o que eu trago para a nossa vida hoje, Lília? Lília está aqui fazendo caminhada e eu estou aqui, falando com vocês. O que eu trago para nossas vidas hoje, quantos que vivem hoje da mesma forma? Conheceu o reino de Deus, conheceu a palavra de Deus, provou, viu que é bom, mas devido a um pecado, uma iniquidade, o que aconteceu? Voltou a se prostituir. Quando eu falo dessa prostituição, eu quero que você compreenda que é uma palavra pesada, né? É uma palavra pesada, mas é uma palavra que traz um real entendimento para com o que nós estamos falando neste momento. A palavra do Senhor, ela vai colocar para nós que o Senhor, Ele é um Deus misericordioso. Você observa que o versículo 7, deixa eu ler o 6, versículo 6, diz mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a rebelde Israel? E foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Verso 7. E eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim. Verso 7. Eu disse, depois que fez tudo isso, volta para mim. Mas não voltou, e viu isso a sua aleivosa irmã Judá. Olha como é a misericórdia do Senhor. O Senhor, esse povo que a palavra se destina a eles agora, eles já não eram nem merecedores mais. Essa palavra se prostituir, né? É só uma simbologia. Exatamente. A Lília está falando aqui que essa palavra prostituição, prostitui, é uma simbologia, né? É uma palavra, vamos dizer, literal. Não, é uma palavra para que você possa entender a força e a contaminação, né, dessas cidades aqui que estavam vivendo desta forma. Deus queria falar sobre essa prostituição, era sobre rebelião. A Lília está comentando junto comigo aqui, ó. De Israel porque eles viviam essa rebelião, conhecendo a verdade, né? Conhecendo a verdade, eles viviam essa rebelião porque se rebelavam contra Deus para adorar uma pedra, uma madeira, né? Por isso que o texto aqui, ele vai dizer no versículo 9, e sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com pedaço de madeira. Isso daí são os deuses, os ídolos. É como se eu pegasse, deixa eu pegar aqui, esse ferro aqui, é como se eu pegasse esse ferro, né? Vou derreter ele
e vou fazer aqui uma imagem e vou passar a adorar essa imagem. Mas para que eu vou adorar um pedaço de ferro que eu mesmo fiz, né? Sendo que eu tenho um Deus todo-poderoso para que eu possa adorar e ver a retribuição dele para comigo. Mas que retribuição? Porque quando eu oro, quando eu falo com ele, eu ouço ele me responder. E agora um pedaço de madeira, um pedaço de pedra. Então vocês observam que mesmo esse povo praticando tudo isso, vivendo dessa forma, o versículo 7 vai dizer: depois que fez tudo isso, volta para mim. E o texto completa: mas não voltou. Quiseram continuar a sua vida vivendo erradamente, vivendo da sua forma, do seu modelo, do seu jeito, e não dando crédito à palavra do Senhor. E é por isso que a palavra do Senhor no versículo do 3, né, até ao 15, vai dizer assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. A gente vê hoje um mundo, muitas das vezes, como Jeremias, ele coloca pastores, né, que não andam segundo a palavra de Deus, mas querem estar falando de Deus. É igual a mensagem, né? Eu cheguei hoje da clínica e a Lília estava ouvindo uma mensagem daquela irmã Camila Barros, e algo me chamou a atenção ali, que ela falava que muitas das vezes pregamos o evangelho o dia todo, pregamos numa conferência, pregamos em tal lugar, e quando nós chegamos dentro de casa, né, quer dizer, falamos de Deus o tempo todo, mas quando chega dentro da nossa casa, a gente esquece de falar com Deus. E muitas das vezes... De Deus, mas não falamos com ele. Exatamente. Falamos de Deus, mas não falamos com ele. Então, meus amados, que esta palavra ela possa entrar no teu coração, que esta palavra é aquilo que eu falei para você, é lendo a palavra que a gente vai conseguindo compreender e obtendo conhecimento desta palavra tão maravilhosa. Amém? Então, que Deus abençoe. Tenha uma segunda-feira abençoada, né? Um pouquinho fria, chove de manhã, daqui a pouco chove de novo, né? Talvez de noite vai chover de novo, mas a gente está aqui pedindo do Senhor para que o Senhor ele venha dar graça na nossa vida. E esta palavra, ela possa entrar no teu coração, que esta palavra ela possa fazer com que você venha compreender. Você observa que Israel, o reino do norte, que foi infiel, e daqui a pouco Judá, né, o reino do sul, começa a copiar todo o erro de Israel. Mas que você, meu irmão, que você, minha irmã, venha olhar para Cristo. Não olha para pastor, não olha para aquele irmão que é cheio da graça, não olha para aquela irmã que só fala com você, que não sai do monte, não sai, consagração o tempo todo. Não olha para isso não, porque muitas das vezes você vai olhar, meu Deus, a irmã consagra todo dia e eu não consigo consagrar um. Não olha para isso não. O Senhor, Ele é o que nos fortalece. Nós temos que olhar para Ele. E a partir do momento que nós olhamos para Ele, aí a gente vai vencer todas as batalhas. Amém? Então vamos lá, deixa eu fazer uma oração, pedir ao Senhor para que Ele venha trazer mais entendimento para as nossas vidas. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória.
em favor, Senhor, de cada lar, cada família. Coloca, Senhor, as tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas, abra o nosso entendimento, Pai. Não deixa, Senhor, que nós venhamos nos contaminar, mas que o Senhor possa estar a todo momento falando conosco e que nós venhamos ouvir a tua voz. Derrama a tua graça, Pai, a tua bênção, a tua vitória, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém. Meus amados, que Deus abençoe a todos. Tenho certeza que essa palavra e também a nossa abertura, dessa live de hoje vai fazer com que nós venhamos, estarmos atentos e vigiando a cada momento e dando continuidade em levar a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus tão misericordioso que Ele vai nos livrar. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.